Embora o Brasil seja o maior produtor de soja do mundo, o controle de qualidade dos grãos que são exportados ainda é feito de forma manual. A startup Brasil Agritest está desenvolvendo uma máquina que é capaz de fazer a classificação em menos tempo e com mais precisão. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no JR Agro a Aniele Ranulfi, que é sócia e chefe de pesquisa e desenvolvimento da Agritest. Seja bem-vinda, Aniele. Muito obrigada. Para nós da Brasil Agritest é um grande prazer poder estar participando aqui do programa e divulgar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente faz. Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, um episódio novo do JR Agro fica disponível nas plataformas digitais da Record TV. Aniele, vamos começar do começo, né? Me explica o que é esse equipamento, como é que ele funciona? Bom, atualmente a classificação, como você mencionou, ela é feita de maneira manual, através de inspeções visuais que levam em consideração a cor e o formato dos grãos para essa determinação de classe. Então é um método bastante subjetivo, sem padronização, e demasiadamente lento. E é por isso que a proposta da Brasil Agritest é poder oferecer um equipamento que faça essa classificação, que seja uma ferramenta de utilização do classificador, que é o profissional que faz as classificações, que faz esse controle de qualidade, um equipamento de simples manuseio que faça a análise por grão de soja e possa tirar toda essa subjetividade que existe no método hoje. E como é que é feita essa avaliação? Como é que o equipamento funciona? Bom, o equipamento ele utiliza algumas ferramentas de inteligência artificial, ele usa de visão computacional e também de técnicas fotônicas que permitem que a gente avalie algumas informações fisicoquímicas dos grãos. Então a gente consegue avaliar em termos da composição fisicoquímica dos grãos para poder fazer essa classificação. É importante mencionar que através do método manual que existe hoje, é necessário o corte do grão para verificação do aspecto interno do mesmo. Então existe um referencial fotográfico, que é controlado pela instrução normativa do próprio Ministério da Agricultura, que é eles que forneceram esse material de referência para que o classificador ele corte o grão, verifique a coloração interna e possa fazer essa classificação. Com o nosso equipamento, a análise é feita por grão de soja sem a necessidade do corte do grão, já que a gente consegue analisar essas informações físico-químicas para fazer a classificação. Vocês nomearam já o equipamento? Sim, a gente batizou ele de Grain Analytics System, carinhosamente chamado de GRAS. Então a gente já tem um nome para ele. Enquanto ele otimiza esse processo? Em relação à velocidade, o uso do equipamento deve trazer bastante celeridade para o processo da classificação. Hoje a classificação ela demora cerca de 10 minutos até 1 hora, 1 hora e meia, a depender da qualidade da soja. A utilização do equipamento, essa classificação deve acontecer em mais ou menos 4 minutos. Então, isso deve trazer bastante, além de padronização, objetividade, bastante velocidade também para o processo. Já existe máquinas similares em outros países? Não existe nenhuma máquina do nosso conhecimento que tenha sido aceita pelo mercado. Existem outras empresas tentando desenvolver algo nesse sentido, mas nenhuma ainda aceita pelo mercado. Normalmente, porque elas batem na trave pela necessidade do corte do grão. E o nosso equipamento ele dispensa esse corte. É um corte que não dá para ser feito de qualquer maneira. O grão ele precisa ser cortado num sentido correto para que possa ser feita essa identificação dos defeitos. Então, também não dá para você falar, não, vamos cortar todos os grãos e a gente resolve esse problema. Precisa ser algo bastante específico. Os Estados Unidos, que são o principal concorrente do Brasil ali, como é que eles fazem esse processo? É manual também? Em todo mundo, o processo ainda é feito de maneira manual, através das inspeções visuais. Já estão procurando parceiros fora do Brasil? A nossa intenção, como empresa, é poder primeiro atacar o mercado nacional
e, na sequência, poder oferecer isso para o restante do mundo. Os Estados Unidos, que são os principais concorrentes do Brasil, inclusive alegavam que a qualidade do grão brasileiro um tempo atrás não era confiável, enfim. Esse equipamento é uma forma também de atestar a qualidade da soja brasileira? Com certeza, é uma ferramenta que vem para auxiliar, né, o classificador e atestar com maior certeza, com maior grau de assertividade, né, a qualidade do nosso grão. É importante mencionar também que esse é um equipamento que faz a análise dos defeitos físicos dos grãos de soja. Então, para a análise completa da qualidade do grão, existem ainda outras análises que são feitas, né, de teor de óleo, proteína e tudo mais. Aí o equipamento não faz essa análise. Não, o equipamento não faz essa análise. Qual o tamanho de uma amostra, por exemplo? Bom, a amostragem, para que seja inserida no equipamento, ela segue como orientado pela instrução normativa do Ministério da Agricultura, né? Então, é feita uma coleta por caminhão, então por carga, é feita uma coleta de amostras, de amostra de soja, né, de mais ou menos 10 quilos. Essa amostra, que foi extraída através de pneumáticos, né, em vários pontos do caminhão, ela é homogeneizada, quarteada e reduzida até ela chegar a 1 quilo de amostra. E a partir desse 1 quilo, parte segue para essas outras análises que eu mencionei, e pelo menos 125 gramas, então é um mínimo de 125 gramas, segue para a classificação dos defeitos físicos da soja. Então, o nosso equipamento ele deve funcionar para essa quantidade de grãos, né, 125 gramas de soja. O equipamento ele tem uma capacidade, né, de 125 gramas até 150 gramas de soja. E caso seja inserida uma amostragem menor do que prevista pela legislação, o relatório no final, né, de classificação, ele vai acusar que a amostra tá menor, porque aí você, diminuindo a amostra, você diminui a representatividade da carga. E isso é um problema, inclusive, hoje, porque muitas vezes os classificadores eles estão sujeitos ao escoamento dos caminhões ali, né? Então, a cadência de cargas que chegam, eles precisam rapidamente classificar para poder escoar os caminhões. E uma vez que a classificação não é um processo super rápido, né? É um processo lento, eles estão, para tentar acelerar o processo devido à pressão que eles recebem também, muitas vezes eles avaliam uma quantidade menor do que 125 gramas de soja. Então, eles vão reduzindo a amostra. Então, além do próprio erro inerente à classificação em si, né, ao método de classificação em si, que é a inspeção visual, você ainda acrescenta, né, os erros que devido à diminuição da amostragem, à diminuição da representatividade da carne. Esse equipamento já era um anseio dos exportadores ou foi uma ideia assim que surgiu de vocês? Como é que foi isso? Não, é uma necessidade muito grande da cadeia da soja, é algo que todas as pontas da cadeia almejam por algo nesse sentido. E como é que vocês tiveram olha, vamos criar aqui um equipamento, vocês se basearam em alguma outra ideia? Como é que foi isso? Existe a necessidade, né, do mercado em relação a um equipamento que possa diminuir a subjetividade da classificação ou eliminar a subjetividade da classificação, né, e poder padronizar essa classificação. A necessidade vem de todas as pontas da cadeia, desde os produtores até as indústrias, certificadoras, tradings. Então, todos necessitam porque todos entendem, todos perdem um pouco com os erros da classificação. Foi aí que, em 2017, o Lucas e o Tomás, que são os sócios fundadores da empresa, eles tiveram a oportunidade de se apresentarem, também apresentarem para a Embrapa Instrumentação essa problemática da classificação dos grãos de soja, dentre outros problemas que foram abordados nessa oportunidade, e enxergando, né, a possibilidade de um desenvolvimento em conjunto
objetivando um equipamento que pudesse fazer essa classificação dos grãos de soja de maneira padronizada e objetiva. A partir de meados de 2018 foi assinado um acordo de cooperação técnica entre a Embrapa Instrumentação e a Brasil Agriteste com o objetivo desse desenvolvimento, né? Então foi delineado um plano de projeto e a partir de meados de 2018 a gente iniciou esse projeto de cooperação. Agora, esse suporte da Embrapa é fundamental, né? Não, com certeza a Embrapa tem fundamental importância na nossa trajetória como empresa e no desenvolvimento desse sistema, né? A partir desse contrato de cooperação, nós temos 3 pesquisadores seniores da Embrapa Instrumentação que estão diretamente ligados ao nosso projeto, então nós temos o auxílio deles sempre, assim como de todo o corpo técnico da unidade da Embrapa Instrumentação, e eles fornecem para a gente, né, toda a infraestrutura que contém todos os laboratórios de excelência da Embrapa para o desenvolvimento desse projeto. Eu dei uma olhada lá na equipe de vocês, é tudo gente jovem, né? Vocês estão na faixa ali do quê? Dos 30, todo mundo? Vocês são em quantos? A equipe é formada por quantas pessoas? Bom, hoje nós temos o Lucas e o Tomás, que são os sócios fundadores da empresa, né? Quais são as formações deles? O Lucas, ele é empresário, ele trabalhou já no ramo de logística de automóveis e também ele faz a gestão de ativos de negócios familiares, então ele já tem o empreendedorismo na veia, né? O Tomás, ele é economista e teve a oportunidade de trabalhar numa startup suíça lá em Genebra, como desenvolvedor de negócios e também fazendo o gerenciamento de dados, né, nessa empresa, através de uma plataforma de mercados agrícolas. E o restante da equipe de desenvolvimento compreende outras 5 pessoas, né, que nós temos na equipe desde estatístico, desenvolvedor de software, nós temos biólogos, temos até um engenheiro espacial na equipe. Qual é a função do engenheiro espacial? Ele trabalha com dados. Ele é cientista de dados, né, dentro Mexe com a nuvem ali? nas Como é funções. A gente também tem o desenvolvedor, né, que é o arquiteto de soluções em nuvem, que a gente chama. Porque hoje o nosso equipamento, ele ele faz a coleta de dados de maneira local e todo o processamento dos dados acontece na nuvem. Então, a coleta é feita localmente, os dados são enviados para a nuvem, na nuvem eles são processados e, a partir daí, devolve o resultado para o equipamento local. Então, a gente também tem um arquiteto de soluções em nuvem trabalhando na equipe. Tudo passa por tecnologia hoje, né? Com certeza. E eu sou a líder de pesquisa e desenvolvimento da empresa, então eu lidero essa equipe de desenvolvedores. Estou no projeto desde o início. Sou formada em física, né? Sou doutora em física com especialidade em física biomolecular e física aplicada. Tenho experiência também em ótica e fotônica aplicada ao agro na minha formação. A gente fala que faz, né, considera inclusive parte da equipe outras pessoas, né, que são classificadores. Então é com eles que a gente tira todas as nossas dúvidas relacionadas à classificação. Fizemos algumas visitas técnicas também, que eu acho que é muito importante. Foram fundamentais, né, para que a gente pudesse delinear a condução do projeto e também a estruturação do equipamento. Então, a gente precisava desenvolver algo que não que resolvesse só o problema em laboratório, né? Mas um equipamento que pudesse atender de fato às necessidades do dia a dia da classificação. Então, foram inúmeras conversas com várias pontas da cadeia, né? E também muito próximas com os próprios classificadores que estão ali no dia a dia da classificação. Essa máquina, qual a situação dela hoje? Vocês têm um protótipo? Em que pé está o projeto? Bom, hoje nós temos um protótipo de laboratório que foi desenvolvido para a prova de conceito da tecnologia, que
funciona em laboratório, né? E nós temos também o nosso protótipo de campo, que é o equipamento que nós batizamos de GRAS, que é o mais próximo que nós temos do nosso produto final. Ele é um equipamento que está em fase final de desenvolvimento do software. E atualmente na empresa nós estamos no momento de busca de investimento para que a gente possa finalizar de fato esse equipamento, construir outros 4 equipamentos para que a gente possa levar a ambiente significativo, né, levar a campo mesmo, para que a gente possa fazer a validação. Vocês estão o quê? Em fase de captar recursos? Como é que funciona isso? Exatamente. Nós hoje estamos buscando recursos, né, de investidores para que a gente possa alavancar essa fase final aí da validação do equipamento para que a gente consiga colocar ele no mercado. Nós temos alguns parceiros, tanto públicos quanto privados, né, que devem participar ativamente dessa validação, oferecendo alguns pontos, né, indicando para a gente alguns pontos onde a gente possa levar esse equipamento para ser validado. Então, para isso, a gente precisa de recursos que sejam investidos, né, que sejam aplicados ali para o desenvolvimento final da tecnologia, também para essa etapa de validação, para que a gente possa dar um passinho em relação à infraestrutura própria da empresa, né? E ainda aplicar uma parte do dinheiro na parte de desenvolvimento administrativo e também de marketing da empresa. Demanda muito dinheiro? Com certeza. Fazer uma pesquisa dessa desde o início, né? A gente começou do zero mesmo, inclusive na busca da tecnologia que a gente utilizaria para o equipamento. Então, a gente testou diversas técnicas, isso, né, demanda tanto tempo quanto dinheiro, a gente precisa de recursos para pagamento de pessoas, então, não é um projeto barato. Vocês não gostam de falar em valores, mas hoje vocês têm dificuldade para a captação desses recursos? Começamos aí a busca por recursos, como existe a demanda do mercado para uma tecnologia como essa, existem muitas pessoas interessadas na tecnologia. Então agora nós estamos avaliando, né, como que essas pessoas, né, instituições, empresas, enfim, poderiam estar contribuindo também financeiramente para a conclusão do projeto. Vocês já pensaram em captar recursos no exterior? Tem essa possibilidade também, mas o setor ter muito dinheiro é algo delicado também para nós, como empresa que gostaria de oferecer um equipamento de maneira neutra, né? Então, a gente ter investimento de uma das pontas pode ser algo muito delicado. Então, desde o princípio, a gente evita esse tipo de recurso. Então, Por quê? ou recurso da indústria, ou recurso dos produtores, por exemplo, porque existe uma briga entre eles, né? Hoje a classificação permite esse tipo de conflito justamente por ser subjetiva. Então, imagina uma situação em que eu tenho um investimento de um dos lados e depois como que eu ofereço esse equipamento que é para ser algo neutro para o outro lado, né? Ele vai desconfiar de alguma maneira. Então, a gente toma esse cuidado para que lá na frente a gente não sofra esse tipo de consequência, né? A gente quer se manter neutro, a gente tem o selo, né, de tecnologia Embrapa, o que para a gente é algo extremamente importante. Tem cooperações diversas, né, apoios de diversas entidades, tanto públicas quanto privadas. Então, a gente quer continuar mantendo essa neutralidade. Recentemente vocês foram premiados na competição Agrifutura, que é realizada aqui pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Isso dá um impulso também, né? Então, com certeza, para a gente essa premiação foi de extrema importância, tanto no âmbito da divulgação do nosso trabalho. Recentemente a gente está bem conhecido aí. E a gente também ter a possibilidade de reconhecimento por parte da APTA,
para a gente é de extrema importância, né, que é uma agência que possui diversas instituições aí de pesquisa importantes do estado, né? E na prática, o que vocês ganham com esse prêmio? Bom, nós ganhamos o apoio das Aptas, né, que é uma agência que tem algumas instituições de pesquisa bastante importantes aqui do estado, e também recebemos hoje a mentoria do Instituto Israelense de Inovação, que para a gente tem sido de grande aprendizado e também tem aberto muitas portas para a gente, inclusive no exterior. Vocês têm uma previsão de efetivamente começar o trabalho em campo? Para início do trabalho em campo, a gente depende um pouco desse momento agora que é do investimento. Então, a partir da captação do investimento, para início das atividades de validação em campo, a gente estima mais ou menos uns 6 meses. E depois mais uns 6 meses para que a gente possa, de fato, entrar no mercado. Meados de 2023 ou você acha que vai mais para frente ainda? Não, acredito que meados de 2023. Qual é a fase mais difícil de todo o projeto? Captação de recursos? Acho que captação de recurso é um desafio, mas eu acho que o projeto que nós temos nas mãos, ele tem um potencial gigantesco. Quem conhece da problemática sabe disso. E eu acredito muito que a fase mais difícil a gente já passou, que foi do desafio tecnológico mesmo. Vocês pretendem utilizar essa tecnologia em outros grãos, como milho, por exemplo? Sim, esse é um anseio da empresa, né? Uma vez que a gente validar o equipamento para a classificação dos grãos de soja, nós temos a intenção de iniciar uma pesquisa para o milho, já que o milho é uma cultura de entre safra da soja, né? E esse dinheiro também do investimento, ele deve dar o pontapé inicial para essa pesquisa. Nós já iniciamos algumas conversas, inclusive com outras entidades da Embrapa, para que a gente pudesse formalizar um outro acordo de cooperação para um desenvolvimento nesse sentido também, junto com a Embrapa Instrumentação. Então, isso já está, de certa forma, em andamento. O que você falaria para aquele estudante que tem uma ideia ali, que quer desenvolver alguma coisa? Como é que essa pessoa pode ir lá e criar uma startup? Fala para você 10 anos atrás. Tenha coragem. Eu acho que essa é uma prerrogativa número 1, né? Você acreditar no que você tem em mãos e ter coragem para encarar esse desafio. Acredito muito que é uma prova de resistência a cada dia. A gente tem que fazer, deixar algumas coisas, né? Fazer algumas concessões aí ao longo do caminho. E é um desafio realmente, mas eu acredito muito que no final vale a pena. Então, se você tem uma ideia, acredita nessa ideia, estruture bem ela, né? Estabeleça algumas metas aí, delineie um bom projeto e se no final de tudo, toda essa análise e o saldo for positivo, só vai. Acredita em você e vai. Eu agradeço aqui a Aniele Ranulfi e o JR Agro está terminando. Foi um prazer receber você aqui. O prazer foi todo meu. Espero ter contribuído aí de alguma forma para a melhor compreensão, né, do que é a problemática da classificação de grãos de soja. E espero ter passado um pouquinho do que o nosso projeto representa. E para mim foi um prazer poder estar aqui. Obrigada. A gente que agradece. Lembrando que o JR Agro, todas as sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.